Meu nome é Marcos Granconato, eu sou pastor da Igreja Batista Redenção em São Paulo, fica no bairro do Tucuruvi, ou Parada Inglesa, são bairros bem próximos, a nossa igreja fica meio na divisa desses bairros. Eu sou pastor lá há 21 anos, mas eu sou formado em teologia, eu comecei meu ministério pastoral como pastor de jovens em 1987. Então eu tenho um tempinho maior aí no ministério do que o tempo lá na igreja. E ao longo desses 21 anos, ali na Igreja Batista Redenção, Deus nos deu o privilégio de construir um ministério fundamentado pela graça de Deus na Sagrada Escritura, buscando, tomando emprestado o título dos livros que o pastor Carlos mencionou, buscando os fundamentos teológicos, doutrinários, bíblicos, para tudo aquilo que fazemos, ensinamos, realizamos ali. E o Senhor, por sua graça, tem nos dado, então, uma igreja pacífica, amiga, que nos acompanha aí ao longo desses anos todos. Pela bondade de Deus, eu conheci a minha esposa no Seminário Bíblico Palavra da Vida, quando eu já era formado. Depois que eu me formei, pela bondade de Deus, alguns líderes daquela organização pediram para que eu continuasse por mais algum tempo, lecionando algumas matérias no seminário. Eu não tinha muita experiência, aliás, nenhuma, mas eu tinha ali, eu era tutorado por um professor muito bom, que era o professor pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que já faleceu, e ele foi o meu mentor naquela época, e então eu pude aprender bastante com ele e ministrar ali algumas aulas ao longo de alguns anos. Na verdade, eu acabei ministrando aulas lá ao longo de 25 anos, e fiquei muito tempo lá. E ao longo desses 25 anos eu conheci uma aluna que entrou para o seminário com o objetivo de se formar em missões para ir para a África. Ela tinha o desejo de ir para a África. E eu disse a ela o seguinte: eu posso lhe dar uma tribo, se você quiser, para você evangelizar, né? E você não precisa ir para a África, né? E ela relutou durante algum tempo, mas no final ela aceitou. E eu me casei com ela, e eu cumpri minha promessa, eu dei uma tribo de 3 indiazinhas para ela, e estamos casados aí já há 25 anos já de casados. É a minha esposa Simone, que está lá atrás. Eu pedi para ela ficar de pé, ela é um pouco tímida, não gosta de ficar de pé assim, mas aí está a minha esposa Simone, estamos casados há 25 anos, obrigado, pode sentar. Temos 3 filhas, nós queríamos um menino, e nós já tínhamos o nome dele, ele ia se chamar Guilherme. Guilherme Granconato, eu achava que soava bem esse nome. Eu achava que era bonito, Guilherme Granconato, eu achava que ia ficar muito lindo esse nome. Mas não veio o Guilherme, veio a Isabela Granconato. Então eu falei, bom, o Guilherme é o segundo, né? E aí veio a Helena Granconato, né? E eu falei, vamos então tentar o Guilherme na terceira, né? E quando fez o ultrassom, descobri que o Guilherme não vinha na terceira também. E como só vinha filhas e filhas, nós resolvemos chamar a terceira de Sofia. Então, o nome dela então ficou sendo Sofia Granconato. E o Guilherme, só talvez se Deus realizar conosco o que realizou com Abraão e Sara, né? Talvez então venha um Guilherme aí com o filho da promessa, talvez no final da vida, né? Mas o Guilherme nunca veio, né? Não estava nos planos de Deus, né? Mas nós temos as nossas 3 filhas. A Isabela tem 22 anos, a Helena tem 19 e a Sofia tem 15 anos. As 3 conheceram o Evangelho, cada uma a seu tempo, e creram no Salvador e tiveram suas vidas transformadas por Ele. E elas são moças comprometidas com a verdade do Evangelho, tementes a Deus, trabalham na igreja, dão um excelente testemunho na escola, na faculdade, e até agora, ao longo da vida, essas minhas filhas, como crentes em Cristo, elas não têm me envergonhado,
elas são moças obedientes, cristãs de verdade, mulheres virtuosas, e é uma expressão maravilhosa da graça de Deus sobre a nossa família. Então, eu e a Simone louvamos muito a Deus por nossas filhas, que sabemos que isso não é mérito nosso, sabemos que a fé é dom de Deus. E ele concedeu isso às nossas filhas, por sua graça somente, não por nossos méritos, e elas são moças cristãs e têm nos alegrado muito com sua vida e seu testemunho. Então, esse é um pouquinho aí da nossa vida. Somos pessoas simples, tanto eu como a Simone somos de famílias humildes e pobres. O Senhor nos abençoou, nos deu a oportunidade, pela graça de Deus, de aprendermos a sua palavra, de estudarmos, e hoje, pela sua misericórdia apenas, estarmos à frente de uma igreja, realizando a tarefa santa e a tarefa mais honrosa do mundo, que é proclamar a palavra de Deus às pessoas. Amém. Nós não nos sentimos adequados para fazer isso. Eu me sinto muito inadequado para falar e para pregar a vocês e a qualquer igreja. Eu sempre tenho muito medo de pregar para as igrejas de verdade, porque eu sei que são o povo de Deus. E eu tenho muito medo do peso da responsabilidade. Eu continuo tendo o mesmo medo que eu tinha quando eu comecei a pregar, eu continuo tendo o mesmo medo ainda hoje, quando eu vou falar ao povo de Deus, por causa da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Na minha igreja, quando nós subimos no púlpito, nós temos, por causa do formato da nossa igreja, nós temos 3 degraus de cada lado do púlpito. E eu sempre subo pelo degrau que fica, para quem olha da minha perspectiva, que fica à minha esquerda, os degrauzinhos de lá. E sempre que eu subo por aqueles degraus, eu subo fazendo uma súplica silenciosa a Deus. São os degraus mais sagrados da igreja, porque eu subo ali devagarinho para dar tempo de eu fazer uma súplica dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei falar, eu não sei atingir os corações das pessoas, porque os corações das pessoas não são meus, eles não me pertencem, eu não tenho acesso a eles. Eu só tenho acesso aos ouvidos. Então, eu preciso que o Senhor me ajude, me socorra, porque eu estou com medo e eu não sei como alcançar o coração dos homens. E eu peço a Deus misericórdia para que Ele me ajude, e o Senhor, então, na sua bondade, tem me sustentado nesse trabalho de falar. A minha súplica a Deus é que nesses dias eu vou falar 4 vezes a vocês. Eu estou desesperado. Então, a minha súplica a Deus é que, ao longo desses dias, a sua bondade, o seu Santo Espírito, a quem é devida toda a glória e todo o louvor, que Ele trabalhe na vida de vocês, no seu ministério transformador e santificador. A minha súplica a Deus é que a palavra de Deus ela seja viva nesses dias. E vivifique o coração de vocês, incendeie o coração de vocês. E que Ele coloque fogo nas minhas palavras. E faça de mim um homem de fogo, para que eu possa incendiar vocês também com o lança-chamas espiritual da palavra de Deus. Amém. E que vocês, aprendendo da sua santa palavra, vocês sejam transformados por ela, não por razões de emoções passageiras, não por motivo de impressões que vão e vêm, não, mas atingidos realmente pela lâmina sólida, pela lâmina de aço da verdade da palavra de Deus, aquela que separa juntas e medulas, aquela que esquadrinha todas as coisas e que realmente pode transformar alguém. Essa é a minha expectativa humilde diante do meu Deus, a quem eu quero me colocar nas mãos para servir a sua igreja aqui neste lugar, nesses dias. Meus queridos, o pastor Carlos Neto, eu pensei que o pastor Luciano era o Carlos Neto, então eu chamei até o pastor de Carlos Neto quando eu cheguei, não sei se o senhor percebeu, né? Mas depois soube que este pastor é o Carlos Neto. Eu estou ainda me organizando aqui na minha cabeça, que ainda você, para mim, é o Carlos Neto ainda, né? Então, eu tenho que me reprogramar aqui, né? Mas quando este pastor, não aquele pastor Carlos Neto, mas este pastor Carlos Neto, me contatou, ele falou acerca da expectativa dos irmãos, do ministério da igreja, dos líderes da igreja, de falar, de apresentar palestras que se relacionem com este tema, fortalecendo as mãos para a obra.
e me falou acerca da expectativa de que nós fôssemos lembrados, como igreja que somos, que nós fôssemos lembrados das nossas tarefas, das nossas responsabilidades. E não somente isso, mas que também fôssemos lembrados acerca dos perigos que nos cercam e dos desafios e obstáculos que são colocados à nossa frente, na medida em que nós buscamos a consecução desses objetivos. Então, eu quero me esforçar nesses 4 dias para atender a essa expectativa dos irmãos, que eu creio ser uma expectativa que o próprio Deus colocou no coração da liderança, tendo em vista a experiência dos irmãos aqui neste lugar. Então, com isso em mente, eu quero compartilhar com vocês, na noite de hoje, eu quero compartilhar 1 Timóteo 3, 14 a 16. É um texto curtinho, os irmãos devem conhecer muito bem esse texto, 1 Timóteo 3, 14 a 16, e eu convido vocês a abrirem a Bíblia nesse trecho, 1 Timóteo 3, 14 a 16, e que vocês, irmãos, me acompanhem na leitura desse texto, que é um texto importantíssimo, porque revela o propósito desta carta, a carta de a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Os irmãos devem saber que as epístolas pastorais, conforme nós chamamos, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são as chamadas epístolas pastorais. Essas cartas têm esse nome, receberam essa designação técnica, porque são epístolas, são cartas que tratam de assuntos concernentes ao ministério pastoral. Ainda que talvez nós não possamos dizer propriamente que Timóteo e Tito fossem pastores no sentido comum do termo, porque parece que eles eram mais delegados apostólicos, com o objetivo de organizar ali igrejas e organizar lideranças nos lugares onde Paulo os havia colocado. Ainda assim, as epístolas recebem esse título, epístolas pastorais, e temos muitos assuntos aqui relacionados ao ministério pastoral. É impossível pastorear uma igreja com princípios bíblicos sem que o pastor conheça essas epístolas. Elas foram escritas, as 3 foram escritas, depois da segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma. O apóstolo Paulo ficou preso em Roma, depois da primeira prisão de Paulo em Roma, ele ficou preso em Roma até o ano 62. Depois ele foi liberto. O livro de Atos não relata o que aconteceu depois da sua libertação, mas nós sabemos que ele escreveu, nesse período, depois da sua primeira prisão de Roma, sabemos que ele escreveu a carta de 1 Timóteo e a carta de Tito, 2 epístolas pastorais. Depois nós sabemos, de acordo com alguns indícios que aparecem na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós aprendemos, nós percebemos, nós descobrimos que ele estava em Troade, a antiga Troia, e posteriormente chamada também de Troas. Ele estava nessa cidade, na Turquia, no lado ocidental, no extremo ocidental da Turquia, e ele foi preso nessa cidade e levado novamente para Roma para a sua segunda prisão. E lá ele foi colocado, dizem os historiadores, os estudiosos dizem, que ele foi colocado numa prisão que hoje é intitulado Cárcere Mamertino. Era uma masmorra, era algo muito diferente da sua primeira prisão em Roma. E tendo sido colocado nessa prisão terrível, uma masmorra terrível, fria, que dava acesso ao esgoto da cidade, era um ambiente realmente muito, muito frio, muito mal cheiroso. Os cadáveres das pessoas que morriam ficavam ali. As pessoas geralmente morriam de fome ali, e o apóstolo Paulo, e geralmente as pessoas aprisionadas ali não ficavam somente dentro da masmorra, mas também ficavam acorrentadas dentro da masmorra, porque a masmorra tinha um pequeno pilar de mármore, onde os prisioneiros ficavam também acorrentados, além de trancados ali dentro. Dizem que o apóstolo Paulo ficou nessa prisão, Cárcere Mamertino, em Roma. E ali, então, ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, que é a sua última carta, que é a carta mais triste do apóstolo Paulo. É uma carta muito triste, você percebe o tom de tristeza na segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando ele diz, inclusive, que ele já está sendo oferecido como oferta para Deus e combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, e a coroa da justiça já está preparada para ele.
Então, nós percebemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo é praticamente uma carta de despedida. Ele, depois de ter sido preso ali na segunda prisão em Roma, no cárcere mamertino, e ter escrito a segunda carta a Timóteo, ele então foi encaminhado para o martírio. Diz a tradição que ele foi decapitado próximo ali dos muros ali de Roma, na entrada de Roma. Mas essa carta de 1 Timóteo, ele escreve nesse pequeno interregno entre a sua libertação da primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar, descrita em Atos capítulo 28, e a sua segunda prisão, onde ele escreve depois 2 Timóteo. E nessa carta, ele escreve a Timóteo que estava em Éfeso, na Turquia. E ele dá algumas orientações ali para a igreja de Éfeso, através dessa carta dirigida a Timóteo. Mas veja o que diz o texto em 1 Timóteo 3, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. O que nós temos aqui são instruções nessa carta acerca de como deve ser o funcionamento da igreja de Deus. Esta carta do apóstolo Paulo ensina como uma igreja deve funcionar. O texto começa dizendo: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Esse é o objetivo da carta. A carta tem por propósito mostrar como uma igreja deve funcionar. Mas o apóstolo Paulo, quando os irmãos olham o versículo 14, os irmãos se deparam logo a princípio com a expressão estas coisas. E quais são estas coisas acerca das quais o apóstolo Paulo fala, coisas às quais ele se refere? Nós temos que saber quais são estas coisas, porque conhecendo estas coisas, nós saberemos como a igreja deve funcionar. E é importante que nós saibamos como a igreja deve funcionar, porque as pessoas acreditam que a igreja deve funcionar ao seu bel prazer hoje em dia. As pessoas inventam formas de funcionamento das igrejas. E você então vê de tudo nas igrejas por aí afora. Por quê? Porque as pessoas acreditam que Deus deu uma carta branca para os crentes, que Deus deu uma carta branca para os pastores, para que os pastores fizessem, e os membros da igreja fizessem com que a igreja funcionasse de acordo com o seu querer, de acordo com o seu bel prazer. E dizem o seguinte: olha, nós fazemos na igreja o que nós queremos, porque onde há o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E com isso demonstram uma ignorância tão gigantesca acerca do sentido dessas palavras, que nós ficamos impressionados e dizemos: realmente, nós precisamos de mais pregadores, de mais mestres para ensinar direito às pessoas. Quando a palavra de Deus diz: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, isso não significa que a igreja tem liberdade para pular, para berrar, para gritar e para fazer o que bem entende. Não é esse o sentido. Quando nós lemos o texto bíblico, o apóstolo Paulo dizendo onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, ele se refere à liberdade da cegueira. Ele diz que os judeus, quando leem a palavra de Deus, há um véu colocado no seu coração. Eles não conseguem compreender.
A palavra de Deus diz também, ele diz também, o apóstolo Paulo diz também, que quando alguém ouve o evangelho, não consegue compreender o evangelho, porque Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça diante deles a luz do evangelho da glória de Cristo. E eles não conseguem então enxergar. Então o apóstolo Paulo fala, mas quando o Espírito de Deus age nessas pessoas, ele as liberta. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ele liberta da cegueira. Se você não é um cristão, a Bíblia diz que você é cego. Você tem o entendimento cego. É muito triste isso. Você não consegue compreender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais lhe parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente e você não pode entendê-las. A Bíblia diz que é necessário que o Deus que disse haja luz, é necessário que ele diga novamente haja luz. Mas não olhando para a escuridão do vazio, no período da pré-criação. Mas ele diga, haja luz, olhando para a escuridão do seu coração, do seu entendimento, da sua mente. Se ele não disser, haja luz, olhando para a escuridão do seu coração e da sua mente, você vai continuar sem entender a glória de Deus na face de Cristo, sem vislumbrar a glória de Deus na face de Cristo. A sua maior necessidade, se você não é cristão, é a remoção desse véu, é a remoção dessa cegueira, é a remoção desse cegar de Satanás que impede que você entenda o evangelho. O que você mais precisa na vida é pedir ao Senhor o seguinte: Senhor, eu preciso que o Senhor arranque essa venda dos meus olhos para que eu entenda essas palavras, para que eu entenda essa mensagem, a mensagem da vida. É necessário, eu preciso que o Senhor remova a cegueira do meu entendimento, remova a escuridão do meu coração e diga, haja luz, novamente, para que a luz do evangelho brilhe em mim e eu possa compreender a sua graça e a sua salvação em Cristo e seja um crente. Se o Senhor não fizer isso, eu continuarei cego. É isso que você mais precisa. Você pensou que você precisava de mais dinheiro, né? Você pensou que era essa a sua maior necessidade, né? É o que os falsos mestres dizem. Os falsos mestres querem convencer você disso, que você só precisa de dinheiro. Na realidade, o que você precisa é passar a enxergar. Você precisa do livramento da escuridão espiritual. Você precisa que Deus olhe para a escuridão do seu coração e diga, haja luz, e Ele mesmo resplandeça no seu coração para que você possa compreender o evangelho. Amém. Essa é a sua maior necessidade. Você tem que dizer para os irmãos, orem por mim, irmãos. Orem por mim, igreja de Deus, para que esse véu seja removido do meu coração. Ore por mim, para que Deus me ajude na minha incredulidade. Orem por mim, porque essa é a minha maior necessidade. Se eu partir para a eternidade cego assim, o meu destino será terrível para sempre. E essa é a sua maior necessidade se você está aqui hoje e você não é um crente. Mas vejam, o texto diz, o texto fala, escrevo-te estas coisas. Quais são essas coisas? Eu fiz uma listinha aqui das coisas acerca às quais ele se refere. Eu fiz uma listinha, eu vou falar para vocês quais são estas coisas, porque senão eu vou ter que começar a pregar o livro desde o começo. E aí eu vou demorar muito tempo. E nós vamos sair daqui por volta das 3 da madrugada de amanhã, talvez. Então não dá, é muito tempo. Eu não sou muito rápido nas minhas exposições. Eu demorei 6 meses na minha igreja para terminar o livro de Judas. 6 meses. Eu não sei quantos anos eu gastei em Mateus. Eu não tenho ideia. Não sei quantos anos eu gastei em Mateus. A Simone fala que foram 5 anos, né? 5 ou 6 anos em Mateus. Muito tempo. E agora estou em Gênesis. Estou no capítulo 10. Mas eu já nem sei há quantos anos eu comecei.
Os irmãos falam, pastor, quando a gente estiver bem velhinho, você vai chegar em Êxodo. Falei, então, aí já está na hora de abrir o Mar Vermelho e ir para a glória, para Nova Canaã. Então, não dá então para eu explicar o livro todo. Então, por causa disso, eu fiz uma síntese, eu fiz uma lista, uma pequena lista, falando o que são estas coisas. E os irmãos depois podem ler em casa o livro todo para detectar melhor quais são estas coisas. Vejam, em primeiro lugar, as instruções a que Paulo se refere. Ele diz que a igreja, os irmãos da igreja, não devem se ocupar com falsas doutrinas e fábulas que desviam os homens da piedade. Essa é a primeira determinação do apóstolo Paulo, aí no capítulo 1, no capítulo 6 desse livro. Não se ocupem com falsas doutrinas e fábulas que desviam os homens da piedade. Não perca tempo com essas tolices, com essas bobagens. Nos dias do apóstolo Paulo, no primeiro século, nessa fase especialmente aqui, em meados da década de 60, no primeiro século, as heresias estavam se multiplicando cada vez mais. O que mais tarde recebeu o nome de gnosticismo estava brotando com todo vigor, com bobagens imensas, bobagens tolas, heresias simplesmente ridículas. Se os irmãos tiverem tempo algum dia de lerem sobre as fábulas dos protognósticos, os irmãos vão ficar impressionados como a mente humana é capaz de inventar tolices e bobagens sem fim. É assustador. E você olha para aquelas bobagens todas e pensa, o homem evoluiu. O homem não pensa mais assim. Não. Vou falar para vocês. Em Atibaia tem uma senhora. E ela tem um jardim bonito em casa. E ela colocou as estátuas da Branca de Neve e dos 7 anões no jardim. Para enfeitar o jardim. E sabe o que ela faz quando ela sai de casa? Ela faz uma oração para a Branca de Neve e os 7 anões, para eles protegerem a casa. Ela fala que eles têm energia. O Dunga. O Atim e o mestre. Olha lá. Ela ora para eles. Irmãos, eu não consigo imaginar algo mais estúpido do que isso. Eu não consigo imaginar algo mais tolo, tosco. Eu não tenho palavras. Mas ela acredita, assim, que há energia naquelas estátuas. E ela, então, suplica para que os 7 anões e a Branca de Neve cuidem da casa para proteger do lobo mau. Meu Deus, em que mundo nós vivemos? As pessoas estão discutindo se um menininho é menino ou menina. É isso que estão discutindo. Uma criança nasce, é menino ou menina? Não sei, ele que vai definir depois. Como é que é? É ele que vai definir depois. E se ele achar que ele é menina? Ele pode achar que é menina um dia, depois outro dia achar que é menino, e ele vai ser tudo o que ele quiser. Ele pode ser menino, ele pode ser o que ele quiser. O mundo enlouqueceu. São loucos. Daqui a pouquinho vão ter que explicar que a grama é verde, que o céu é azul. Teremos que dizer obviedades. Teremos que explicar obviedades para as pessoas, porque o mundo enlouqueceu, é um mundo ensandecido. Se os irmãos lerem as bobagens do gnosticismo posteriormente desenvolvido num pai da igreja chamado Irineu de Leão, ele escreveu uma obra chamada Contra as Heresias. Ele viveu na Gália, na atual França, no século II. Os historiadores dizem que na França, na Gália, na época de Irineu de Leão, existiam cerca de 800 seitas gnósticas na época de Irineu de Leão. Já imaginou? Já imaginou se todos eles começarem a bater na sua porta domingo de manhã? Para ensinar bobagens? Pois era assim na Gália. Irineu de Leão teve que se levantar para atacar essas ideias todas. E conseguiu. O gnosticismo foi praticamente erradicado da Gália, pelo menos perdeu bastante a sua força. Mas o apóstolo Paulo via essas coisas nascendo, e ele fala, igreja, pastor Timóteo, orienta os irmãos, para que eles não se ocupem com falsas doutrinas, não ouçam, irmãos, não ouçam esses programas de televisão de teologia da prosperidade, tudo isso é lixo.
Tudo isso é lixo. Teologia da prosperidade, culto da libertação, corrente não sei do que, 7 dias não sei do que lá. Irmãos, isso é macumbeiro evangélico. Isso é macumbeiro evangélico. Não tem lá galinha preta, não tem farofa, mas é macumbeiro do mesmo jeito. E adoram o mesmo Deus que os macumbeiros adoram. É a mesma coisa. Só mudou a placa do terreiro, só isso. Colocou o nome igreja. Mas é um terreiro aquilo. Não se ocupem dessas tolices, diz o texto. Não se ocupem com essas coisas. Não deem atenção para essas coisas. Segundo lugar, o texto diz, uma outra orientação, igreja, os irmãos devem todos orar, dando destaque para os que estão investidos de autoridade. Orem por todos os homens. A orientação do apóstolo Paulo, que ele dá no capítulo 2. Orem por todos os homens, especialmente os que estão investidos de autoridade. No país, talvez precisemos fazer isso em dobro, no nosso Brasil. Né? Orar talvez muito mais pelos homens que estão investidos em autoridade. Nós reclamamos, nós atacamos, nós condenamos, nós fazemos piadas, mas nós não oramos por eles. E o texto bíblico diz que a igreja do Deus vivo deve orar por esses homens. Nós devemos orar pelo nosso presidente, pelos senadores, pelos deputados, pelos prefeitos, pelos governadores. O apóstolo Paulo diz que nós temos o dever, a igreja de Deus tem que fazer isso. Se ela não fizer, sabe quem vai fazer? Ninguém fará isso. Só a igreja de Deus fará isso. Se nós não fizermos, ninguém mais fará. Terceiro lugar, no caso das mulheres, o apóstolo Paulo diz para que Timóteo oriente as mulheres, para que elas se vistam com modéstia, pratiquem boas obras e adotem uma postura de sujeição. Dá até medo falar isso hoje em dia. Dá até medo. Eu até estou torcendo para falar isso logo no começo, para já esquecerem e no final posso ir embora tranquilo, porque vou esquecer isso aqui talvez. Mas eu vou repetir o que eu falei. Eu vou repetir. No caso das mulheres, Paulo diz, vistam-se com modéstia. Ah, Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência física. Ele não olha se alguém é alto ou baixo, negro ou branco, gordo ou magro. Ele não olha isso. Essa é a aparência que ele não olha. Se é velho ou jovem. Deus não olha essa aparência. O que você veste, ele olha. Olha sim. Olha, e o que você veste define também quem você é e expressa o que você é. E o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem se vestir com modéstia, praticar boas obras e adotar uma postura de sujeição. A mulher deve ser submissa ao marido, submissa à liderança da igreja. É isso. Ponto final. Não, mas a palavra sujeição, a mulher deve ser submissa ao marido e à liderança da igreja. Ponto final. É assim que tem que ser. Essa é a mulher cristã. Essa é a mulher livre. Essa é a mulher que honra a Deus. E a mulher que não aceita isso, ela é uma desgraça para o seu marido. E uma dor de cabeça para a sua igreja. Um quarto ensino. A igreja deve ter pastores e diáconos que se encaixem nos requisitos elencados no capítulo 3. O capítulo 3 de 1 Timóteo mostra como deve ser o pastor, como devem ser os diáconos. E a igreja deve zelar para que os pastores e diáconos se encaixem nos requisitos elencados no capítulo 3. Graças a Deus, eu sei que os pastores aqui estão dentro dos requisitos elencados naquele capítulo. Quinto lugar, Paulo ensina, a igreja tem que dar amparo material a pessoas que realmente precisam, e desde que tenham vida piedosa. Muitos acham que a igreja tem que ajudar todo mundo. Não tem. Materialmente, não tem. A Bíblia diz que a igreja tem que ajudar pessoas que realmente precisam. Viúvas, verdadeiramente viúvas, que não têm filhos, não têm marido, não têm filhos, não tem ninguém. E mais, desde que sejam mulheres piedosas, senão, não receberão ajuda material.
Ah, é assim, é. Ah, não é para ajudar todo mundo, não. Ah, sopão para vagabundo na rua? Não. Não. Ah, catar piolho na rua? Não, não. Ah, catar piolho nem dá sopão, nada disso. A igreja tem um dever social. Para com quem? Para os domésticos da fé. Quais deles? Aqueles que realmente necessitam, que não têm onde correr, não têm família, e que são pessoas piedosas e santas. Estes receberão da igreja o amparo. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Na sequência, o apóstolo Paulo diz que a igreja deve remunerar os pastores, disciplinando os que são repreensíveis. A igreja, ali na figura dos seus líderes, deve repreender os pastores que são repreensíveis. E deve também honrar os pastores materialmente, dizendo que digno é o obreiro do seu salário. E por último, o apóstolo Paulo ensina que a igreja deve viver uma vida reta, justa, honrosa, decente e humilde. Assim a igreja deve viver uma vida reta, justa, honrosa, decente e humilde. Escrevo-te estas coisas, desejando ir ver-te em breve. Paulo pensa, eu preciso falar essas coisas para as igrejas de Éfeso, ou para a igreja de Éfeso, mas elas são urgentes demais. Eu gostaria de estar lá agora, e vou apressar a minha ida o mais rápido possível para estar lá. Mas eu não sei se conseguirei chegar muito em breve lá em Éfeso. Então vou escrever esta carta, orientando acerca destas coisas, dizendo, para que se eu tardar, e isso talvez acontecesse, vocês saibam, a igreja saiba, e as pessoas saibam, como é necessário se comportar na casa de Deus. Há uma expressãozinha que o apóstolo Paulo usa aqui, é uma pequena palavrinha com 3 letras. É uma palavrinha muito forte na língua grega. Ela é fraca na sua apresentação gráfica, mas ela é muito forte no seu sentido. É a palavrinha dei, D-E-I, parece o nosso verbo dar. Essa palavrinha dei significa é necessário. Quando o texto diz sobre o dever, quando o texto fala, mas se eu tardar, saiba como as pessoas devem se comportar, o apóstolo Paulo diz, na verdade, como é necessário que as pessoas se comportem. Ele não está dizendo que isso é opcional, essas coisas que eu disse para vocês, essas coisas que eu alistei a partir do texto bíblico, elas não são opcionais. O apóstolo Paulo não está apresentando aqui algumas ideias, alguns insights pessoais, para que as pessoas escutem e digam, isso talvez eu aceite, isso talvez eu não aceite. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, é necessário que essas coisas sejam feitas. É necessário que a igreja funcione assim. Eu sou um apóstolo. E com a autoridade apostólica que eu tenho, eu digo, é necessário que a igreja funcione desse jeito. E a igreja que não funcionar desse jeito não estará se adequando à vontade de Deus para ela. De modo que esta igreja, que completa 61 anos e que pretende fortalecer as mãos para a obra, é necessário que essa igreja observe essas coisas. E se adeque a isso cada um dos seus membros. Devem ler 1 Timóteo e alistar ali juntos comigo o que o apóstolo Paulo ensina, dizendo, eu tenho que ajustar a minha vida a isso, porque eu faço parte de uma igreja, da igreja do Deus vivo, e eu preciso ajustar a minha vida a isso, é necessário que eu faça isso, se eu quiser realmente ser um membro útil na igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo prossegue então, e ele diz os motivos pelos quais é necessário que a igreja haja assim.
Vejam quais são os motivos. Eu vou mencionar, o meu tempo está curto. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Quanto tempo eu já falei? Não sabe? Vocês estão cansados? Não? Se ficarem cansados, vocês podem olhar no relógio e falar, pastor, né? Ok? Podem avisar que eu paro. Notem, olhando para a sequência do texto, e vocês vão me acompanhar nisso, vocês vão perceber os motivos pelos quais é necessário que a igreja funcione assim. Os motivos pelos quais é necessário que a igreja não siga tendências modernas, invenções de falsos mestres, anelos de indivíduos que olham para a igreja e falam, eu acho que a igreja deveria ser desse jeito ou daquele outro jeito. Eu acho que isto aqui deveria ter, isto aqui não deveria ter. Não. Nós não temos essa licença. A igreja não é nossa. A igreja é de Deus. E o texto vai mostrar agora os motivos pelos quais é necessário que estas coisas sejam colocadas em prática. E o primeiro motivo, os irmãos encontram aí no versículo 15, que fala assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se, ou como é necessário que as pessoas se comportem. E aí o texto diz, na casa de Deus. Primeiro motivo pelo qual é necessário que essas orientações sejam observadas. A igreja não é a sua casa. A igreja não é a minha casa. A igreja não é a casa dos pastores. A igreja é a casa de Deus, não sua, nem minha. É a casa de Deus. E o que significa isso? O que significa? Qual é o conceito de casa de Deus? Nós não podemos imaginar a expressão casa no sentido de um edifício. Ainda que a palavra casa tenha esse sentido também. Mas a palavra casa tem vários sentidos diversos. A casa pode significar a família e todos os bens de um homem, além de todos os agregados e todos aqueles que estão debaixo do seu teto e debaixo da sua responsabilidade. É nesse sentido, muitas vezes, que o Novo Testamento usa a palavra casa. A palavra casa, no Novo Testamento, é uma palavrinha que acabou entrando indiretamente para o vocabulário, para o nosso vocabulário também, para o português, é a palavrinha oikos. E nós usamos essa palavra em alguns contextos no Brasil, na nossa língua. Por exemplo, nós falamos sobre economia. O que é economia? É oikos mais nomos. Isso significa, basicamente, o oikonomos. O oikonomos é um administrador. É alguém que estabelece as normas da oikos, da casa. Essa palavra, oikonomos, ela é traduzida nas Bíblias em português muitas vezes com a palavra administrador ou despenseiro. Ou dispenseiro, né, como é dito. É o administrador, é aquele que cuida dos negócios da casa. Nós falamos hoje em dia sobre ecologia. O que é ecologia? A ecologia tem a ver com a oikos, que é este mundo. Este mundo é a nossa casa. O mundo em que nós vivemos, a natureza que nos cerca é a nossa casa, é a nossa oikos. Então, existem estudos ecológicos acerca do meio ambiente, que é a casa em que nós vivemos. Aqui, o texto diz que a igreja é a oikos de Deus. Ou seja, Deus é o pai de família. E tudo na igreja pertence a Ele. Ele é o chefe da casa. Ele é o dono da casa. Ele estabelece algumas tarefas para os seus servos. Ele tem filhos nessa casa. Ele tem servos nessa casa. Ele tem vasos nessa casa. Ele tem bens nesta casa. Mas toda a casa é dele. Tudo pertence a ele.
ele tem filhos adotivos nesta casa. Muitas vezes nós somos chamados de filhos dentro desta casa. Outras vezes somos chamados de servos nessa casa. Mas nós sabemos, todos nós, que de alguma maneira, quando nós cremos em Cristo pela fé, nós o recebemos, nós fomos inseridos na casa de Deus. Passamos a pertencer a Ele. Ele se tornou o nosso chefe, o nosso dono. E por causa disso, então, a igreja é chamada desse jeito. A igreja é chamada de aoikos de Deus. Ele é o dono da casa. E ele é quem estabelece as normas. Não sou eu. Não é você. Não são os pastores que inventam as coisas. Não. A oikos pertence a Deus. Ele impõe suas regras. As coisas são do jeito dele. As determinações ele as revela. E nós, como servos, como filhos, dentro dessa casa, nós simplesmente obedecemos. E nada mais. E o texto diz, a igreja, esta aqui, é a casa de Deus. Ele é o chefe. Ele é, na linguagem antiga, ele é o pater familias. Ele é o pai de família. O senhor de tudo. O dono de tudo. Que comprou tudo. E tudo lhe pertence aqui, nesta igreja. As pessoas pertencem a ele. O culto pertence a ele. Os louvores pertencem a ele. Os projetos pertencem a ele. Os recursos que entram aqui pertencem a ele. Ele é o dono da casa. Ele é o pater familias. Ele deve ser obedecido e honrado como o Senhor supremo e único da casa que é dele. Mas notem, há um segundo motivo. O segundo motivo você lê na sequência. Veja o que diz o texto. Comportar-se na casa de Deus, é assim que ele define, a Igreja Batista Regular na Vila Teixeira, é a casa de Deus, e ele prossegue, que é a igreja do Deus vivo. Aqui, ele dá uma outra definição. Ele fala que a igreja é, e a palavrinha que aparece aqui, a palavrinha eclesia, que é traduzida como igreja, essa palavrinha significa assembleia. Então aqui nós temos a primeira alusão à Assembleia de Deus. Não é Batista Regular não, é a Assembleia de Deus aqui. Certo? Nós vemos aqui, a igreja é a Assembleia do Deus vivo. A palavra Assembleia, Eclesia, ela é usada no Novo Testamento, tanto para a igreja como para outros ajuntamentos. Quando os irmãos olham, por exemplo, Atos 19, há um grande tumulto em Éfeso, e toda a cidade se reúne num teatro, e eles ali entram em grande confusão ali, querendo perseguir os apóstolos por causa da pregação do evangelho contra Diana dos Efésios. E nesse capítulo 19 de Atos, aquela assembleia reunida ali é chamada de eclesia. Só que ali é a eclesia de Éfeso, é a eclesia de Diana. É a assembleia de Diana. É a assembleia dos cidadãos de Éfeso. A igreja é a assembleia de Deus. Mas o que é curioso notar é que o apóstolo Paulo, escrevendo para um dos seus delegados, que estava ministrando em Éfeso, onde tinha se reunido uma assembleia lá, em Atos 19, a Assembleia de Diana, e onde havia o culto de Diana dos Efésios, uma deusa morta.
Diziam que a estátua dela caiu do céu. Foi um meteoro caiu do céu, eles pegaram, acharam que era um deus e começaram a adorar o meteoro. Vocês vão dizer, isso não acontece hoje em dia. Acontece sim. Eu conheço uma família que tem um meteoro em casa que acha que veio do céu. E adora e honra o meteoro e acha que é um sinal de Deus. Hoje, século XXI. Não é nada diferente dos efésios daquela época. Só que aqui o texto diz, Paulo fazendo alusão à assembleia e fazendo alusão a Deus, não a Diana, mas ao Deus verdadeiro, ele fala que a igreja é a assembleia do Deus vivo, em contraste com Diana, que era uma deusa morta. Agora, quando você caminha pelo Novo Testamento e você se depara com a expressão Deus vivo, você percebe que o Novo Testamento dá a essa expressão um toque de ameaça. Parece que o apóstolo Paulo quer assustar um pouquinho a igreja aqui. Parece que o apóstolo Paulo quer assustar um pouquinho a eclesia, a assembleia, dizendo, olha, vocês são a igreja do Deus vivo. Vocês se lembram do que o autor de Hebreus disse, alguns anos depois que essa carta foi escrita? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não temos que ter medo de deuses mortos. Não precisamos ter medo de deuses mortos. A viúva que chega para o filho e fala assim, eu vou contar para o seu pai. O filho diz, mas mãe, para o meu pai? Meu pai está morto. Eu não tenho que ter medo do meu pai, ele morreu. Que medo eu tenho do meu pai? Um pai morto. Agora, se o pai é vivo, e é um chefe da família mesmo, é um chefe meio que está em falta hoje em dia, mas ele é um homem que honra as calças que veste, e é um homem que comanda o seu lar, como a Bíblia manda, que deve ser. Se a mãe diz, o seu pai vai saber disso? Mãe, por favor. Mãe, não conta. Eu faço tudo o que a senhora mandar. Não. Eu vou contar para o seu pai vivo. Ele vai chegar e ele saberá. Mãe, por favor, não faça isso. Por quê? Porque ele sabe que a mão do pai é uma mão disciplinadora e pesada. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, vocês têm que saber como proceder na igreja, na Assembleia de Deus. Sabem por quê? Porque Ele é o Deus vivo. Ele não está morto. Ele não é uma ideia. Ele não é uma projeção mental. Não. Ele é o Deus vivo e Ele vê. Ele ouve. Ele olha atentamente para vocês. O livro do Apocalipse fala que as igrejas são candeeiros. E o Senhor Jesus anda no meio dos candeeiros. Ele caminha no meio dos candeeiros como um episcopos, como um supervisor. E ele diz às igrejas, ajustem-se corretamente aquilo que eu quero, senão eu tiro esse candeeiro do seu lugar. Eu ando entre os candeeiros. Eu sou o Deus vivo, eu observo tudo, eu vejo tudo. Eu sou o Senhor da igreja e eu sou o Deus vivo. Eu vejo tudo, eu ouço tudo, eu observo o que vocês estão fazendo. Eu sou o Deus vivo. De modo que os irmãos desta igreja devem ser irmãos alegres, felizes, vivendo em paz. Devem desfrutar com vibração e entusiasmo da obra de Deus em suas vidas. Mas os irmãos devem mesclar a toda essa alegria o temor reverencial. O temor reverencial, sabendo que o nosso Deus é um Deus vivo. E Ele olha para a sua igreja. E Ele, antes de disciplinar lá fora, Ele primeiro começa a disciplina dentro da sua casa. Porque Ele é o Deus vivo. E por isso, o apóstolo Paulo diz, escrevo-te estas coisas, para você saber como agir na igreja,
porque ela é a igreja do Deus vivo. Desfrutem da paz e da alegria que o Senhor dá, mas lembrem-se, Ele é o Deus vivo. E o texto termina, o apóstolo Paulo dizendo algo mais que a igreja é. Ele diz, ela é a casa de Deus, pertence a Ele, ela é a igreja do Deus vivo, Ele é um Senhor que disciplina, Ele vê, Ele ouve, Ele age. E por último, o apóstolo Paulo diz mais um motivo pelo qual nós devemos obedecer o que a sua palavra diz aqui na igreja. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. O apóstolo Paulo usa essa expressão, tirando essa expressão do contexto da construção civil. O que é uma coluna? São as vigas verticais. O que é o fundamento, baluarte? São as colunas horizontais. Imagine uma parede sem fundamentos e sem colunas. O que acontece com ela? Desaba. Não tem nenhuma sustentação. Eu já fui numa casa assim, em Atibaia, muito tempo atrás. Eu fui numa casa que não tinha alicerces e nem colunas. E tinha 2 andares. E eu fui visitar aquele irmão. E me chamou para ir para o 2º andar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou morrer hoje aqui. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Eu subi. E ele falou assim, e aquele irmão disse para mim, disse para o meu desespero, pastor, eu quero fazer um culto da igreja aqui em casa. Falei, irmão, nós vamos ver se a gente acha um espaço na agenda. E eu pensei comigo, a gente pode cantar qualquer coisa aqui, menos aquele corinho, né? Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Se cantar esse, a casa inteira desaba aqui. Nunca mais eu voltei naquela casa. Nunca mais na minha vida. Nem que agenda nada, perdi a agenda, joguei fora a agenda. Nunca teve culto lá. Eu nem sei o que aconteceu com aquilo. Mas enfim, não há como você manter uma casa de pé, uma parede de pé sem colunas e sem alicerces. Vários irmãos aqui devem conhecer bastante de construção civil e sabem disso. Se eu tirar os alicerces e as colunas de uma parede, ela desabará. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, a verdade é uma casa, a verdade é um edifício, a verdade é uma parede, a verdade é um muro, e há algo que mantém esse muro de pé, e esse algo que mantém esse muro de pé é a igreja. Não são as universidades, não são mesmo. Elas atacam, as universidades atacam a casa da verdade. Não é o governo, não é mesmo. Não são as instituições políticas, não são mesmo. Não é a mídia, nunca, jamais. A verdade é atacada todos os dias, desde o Éden, desde a queda. A verdade é atacada com rochas, com porretes, ataques terríveis tentando derrubá-la. E ela só se mantém de pé, porque ela tem um alicerce e ela tem colunas. E esse alicerce e essas colunas que mantêm a verdade de pé, tem um nome. É a igreja do Deus vivo. Se a igreja não sustentar a verdade, ninguém mais a sustentará. A verdade desabará e se transformará num monturo, num monte de entulhos, esquecida, abandonada. Esta igreja, irmãos, não se deixem enganar pelas aparências. Os irmãos podem olhar para si e pensarem, nós somos uma igreja pequena, não somos uma mega igreja. Nós não estamos aí na mídia causando grandes impactos pelo mundo fora, sendo conhecidos por todos e tendo força política e força na televisão e outros lugares.
Não se deixe enganar por essas aparências. Vocês são coluna e alicerce da verdade. Vocês são o pequeno rebanho a quem Deus confiou a tarefa de manter de pé uma bandeira. A bandeira da verdade. Se vocês falharem, ninguém fará isso. Ninguém mais fará isso. Se nós, irmãos, o pequeno povo de Deus, não se iludam com as mega igrejas, não. Elas já abandonaram a verdade há muito tempo. Essa é a grande tristeza que temos que dizer aqui. Essas mega igrejas, meus irmãos, lamento. Raríssimas são aquelas que ainda sustentam a verdade. Se comprometeram com tantas coisas, se comprometeram com o mundo, mudaram a mensagem, abandonaram tudo. Mas se nós, o pequenino rebanho, as igrejas humildes que ainda têm a coragem de abrir a palavra de Deus em seus púlpitos e bradar desses mesmos púlpitos acerca do que está escrito aqui, essas pequenas igrejas são as colunas e os baluartes que Deus tem mantido para fazer com que a verdade permaneça de pé neste mundo perdido. Somos nós. Eu, vocês, nossas pequenas igrejas têm feito isso. E se pararmos de fazer isso, ninguém mais o fará. E a verdade é atacada todos os dias, por todos os lados. Nós temos o dever de mantê-la de pé. O texto termina dizendo qual é a verdade mais importante que esta igreja deve fortalecer as mãos para manter de pé. Qual é a verdade mais importante, dentre todas que aprendemos? Qual é a verdade suprema que devemos manter de pé, como uma parede sólida, sendo como colunas e alicerces dessa verdade para que ela não caia? Essa verdade está no versículo 16, que diz: grande é o mistério da piedade. Mistério, no apóstolo Paulo, nos escritos paulinos, significa algo que estava oculto e foi revelado, é uma doutrina trazida à luz. Ele diz: grande é o mistério da piedade, ou o mistério que produz reverência. E aí vem a verdade suprema que temos que sustentar, que Deus tem que fortalecer as mãos de vocês para manter essa verdade de pé. Deus se manifestou em carne. Esta é a verdade suprema. O Senhor Jesus um dia veio aqui em carne. Ele andou entre nós. Ele é o Deus encarnado. Deus se fez carne. Nós não estamos aqui para dizer que se você tem problema financeiro, você vai melhorar se eu fizer uma oração forte. Eu nem sei o que é oração forte. Acho que é a versão evangélica da reza braba, né? Que agora tem tudo, né? É outro tipo de macumba evangélica que inventaram, né? A reza braba gospel. Né? Inventaram isso. Não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para divertir ninguém com nossa música. Não estamos aqui para divertir ninguém com palavras bonitinhas de autoajuda. Não. Não estamos aqui para isso, não. Não estamos aqui para contar piadas, para divertir as pessoas, não. Nós estamos aqui como colunas e fundamentos para sustentar uma verdade, para mantê-la de pé. E essa verdade, uma das principais, se não a principal, é: Deus se fez carne. Por que Deus se fez carne? Deus se fez carne para sofrer as consequências da culpa do pecado. E é isso que vamos proclamar. Deus se fez carne para em carne ser punido, para em carne sangrar, para em carne morrer pelos meus pecados. É essa verdade que eu vou proclamar, é essa verdade que esta igreja tem que proclamar, manter de pé. O texto fala que ele foi justificado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo provou que ele era justo. Talvez o apóstolo Paulo esteja fazendo uma referência aqui à ressurreição. Como ele foi justificado pelo Espírito? O Espírito Santo provou que ele era justo ao ressuscitá-lo. O Senhor está vivo. Essa é a mensagem, essa é a verdade que temos que proclamar. O Senhor veio aqui em carne, morreu, mas o Espírito ressuscitou, provando que ele era justo. Ele foi visto pelos anjos, os anjos o acompanharam todo o seu ministério aqui. Ele foi pregado entre os gentios, entre as nações, ele é anunciado pelo ministério, foi anunciado pelo ministério apostólico a todas as nações e é anunciado ainda hoje, crido no mundo e
Paulo termina dizendo que ele foi recebido na glória para manter na mente dos seus leitores a ideia de que ele reina. Ele termina então o capítulo dizendo: ele reina. E é essa verdade que esta igreja tem que proclamar. Senhor, fortalece as nossas mãos. Não queremos ser colunas de isopor. Vocês já viram colunas de isopor? Enfeites de casamento, a gente vê. Coluninhas de plástico, coluninhas de isopor, enfeitando os casamentos. É bonito. Mas se você tropeçar nela, ela cai. Não queremos ser coluninhas de isopor. Não queremos ser coluninhas de plástico. Senhor, fortalece as nossas mãos para a obra. Que obra? A obra de sermos coluna e baluarte. Coluna e baluarte que mantém a verdade de pé. Coluna e baluarte que, de tal maneira, com tanta força, de concreto, colunas de bronze, colunas de aço, de maneira que quando a verdade sofrer golpes terríveis, ela permaneça de pé, por causa da nossa firmeza, do nosso trabalho e da nossa coragem. Ela sofrerá ataques terríveis de dentro e de fora, mas ajuda-nos para que a nossa igreja seja uma coluna de aço, mantendo as paredes da verdade de pé, e que nós prossigamos mantendo essas paredes de pé, dizendo que o Senhor se manifestou em carne. O Espírito o justificou, ressuscitando dentre os mortos, e ele foi recebido na glória, e é o nosso rei, e nós continuaremos a defender essa verdade por esse motivo, porque ele é o nosso rei. E pela graça dele, continuaremos mantendo de pé a verdade, mesmo que todos os ataques do inferno caiam sobre nós. Fortalece as nossas mãos. Somos a casa de Deus. Somos a igreja do Deus vivo. Somos a coluna e o baluarte da verdade. Não nos menosprezem. Não nos subestimem. Não se subestimem, vocês, nós. Nós somos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Somos a coluna e o baluarte da verdade. Senhor, fortalece as nossas mãos, para que sejamos assim, sempre, por mais 61 anos e mais, por mais 610 anos e mais, até a sua vinda, até o dia em que o Senhor, que foi recebido na glória, descer novamente para nos buscar. Fortalece as nossas mãos. Vamos orar a Deus pedindo essas coisas. Santo Deus, a tua igreja é a maior maravilha desta terra. Por sua graça, quem éramos nós? Nós não éramos povo, não éramos nada. Éramos vazios, secos, ovelhas abandonadas, perdidas. Seguindo o curso deste mundo, mortos, éramos cadáveres, apodrecendo. Mas o Senhor nos revestiu de dignidade, o Senhor nos colocou um anel de adoção no nosso dedo. Nos trouxe para a sua família, para a sua casa. E agora nós somos a sua casa. A casa de Deus. Somos a Assembleia do Deus vivo. E o Senhor, na sua imensa compaixão, como se fosse pouco a Deus nos adotar em sua casa, o Senhor nos transformou em ministros seus. Nós, desprezados pelo mundo, ridicularizados pelas pessoas, injustiçados tantas vezes, o Senhor nos deu a tarefa, somente a nós, somente a esse pequenino rebanho, o Senhor deu a tarefa, a função de ser colunas, de serem colunas e baluartes da verdade. Obrigado por isso, e faça com que esta igreja, nos seus 61 anos de existência, não perca isso de vista, ó Deus. Tantas igrejas abandonaram tudo isso.
Preserva o seu povo aqui. Eu não os conheço direito, ó Deus, mas o Senhor os conhece bem. Preserva-os. Ouve a nossa súplica. Preserva-os para que continuem sempre sendo isso. A igreja de Deus, a casa do Deus vivo, a coluna, o baluarte da verdade. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Obrigado, irmãos. Amanhã vamos falar mais um pouquinho.